pessoal, sou o professor Bruno Amorim e estou aqui de volta com vocês para mais uma videoaula sobre o tema cálculos químicos. Vamos resolver na videoaula de hoje 4 questões importantes que caíram em vestibulares e é uma excelente preparação para os vestibulares e em particular para o Enem. Bom, peço atenção de vocês para a apresentação da nossa primeira questão, a de número 17. Questão 17, Mackenzie, São Paulo. Uma liga que contém 75% de ouro, 12,5% de prata e 12,5% de cobre, porcentagem em massa, pode ser chamada ouro 18 quilates. Pergunta-se: A. Em 1 grama dessa liga, qual é a massa real de ouro? B. Nessa liga existem mais átomos de prata ou de cobre? Adote como massas atômicas relativas ouro 197, prata 108 e cobre 63,5. Como vocês podem ver, nós temos 1 grama de uma liga que é composta de ouro, de prata e de cobre. E a porcentagem desses metais na liga, porcentagem em massa, é de 75% para ouro, 12,5% para prata, 12,5% para o cobre. A primeira pergunta, que é uma pergunta basicamente de matemática, é qual a massa de ouro nessa liga. Ora, se eu tenho 75% em massa de ouro e a minha liga pesa 1 grama, eu vou calcular 75% de 1 grama. Matematicamente, 75% de 1 grama é 75 sobre 100 vezes 1. Se nós efetuarmos as contas, 75 vezes 1 dá 75, sobre 100, 0,75 gramas. Essa é a massa de ouro na nossa liga. A questão, o item B, ele pede para comparar em qual desses metais aqui, ou na prata ou no cobre, nós vamos ter uma maior quantidade de átomos. Qual vai ser a nossa estratégia? Primeiro, encontrar a massa de prata e a massa de cobre, que será a mesma, porque ambos estão em porcentagem em massa 12,5%. Então, 12,5% de 1 vai dar 12,5 sobre 100 vezes 1, se nós efetuarmos as contas, 0,125 gramas de prata. A mesma massa de cobre, já que a porcentagem em massa é a mesma. Também 0,125 gramas de cobre. Então, eu tenho massas iguais de prata e de cobre. Entretanto, as massas molares são diferentes. A massa molar da prata é 108 e a massa molar do cobre é 63,5. Por que eu estou falando isso para vocês? Eu vou usar primeiro o cálculo do número de mols. O número de mols é a massa dividido pela massa molar. Então, se eu quiser calcular o número de mols de prata, eu pego a massa de prata, 0,125, e divido pela massa molar, que são 108. A mesma coisa eu posso fazer se eu quiser encontrar o número de mols de cobre. Eu vou pegar a massa de cobre, 0,125, a mesma da de prata, e vou dividir pela massa molar do cobre, que é 63,5. Então, se eu fizer essas duas contas, eu encontraria o número de mols de prata e o número de mols de cobre. Eu não vou fazer as contas aqui. Muitas vezes, no vestibular, em provas, a gente faz contas em demasia, contas que não são necessárias. Eu pergunto apenas em qual dos dois metais eu vou ter o maior número de átomos, na prata ou no cobre. Ora, se eu souber qual que tem o maior número de mols, eu também já sei qual que tem o maior número de átomos. Porque 1 mol são 6 vezes 10 é 23 átomos. Então, aquele metal que eu encontrar o maior número de mols, eu também vou encontrar o maior número de átomos. E aí, então, eu tenho que comparar essas duas frações. 0,125 dividido por 108 ou 0,125 dividido por 63,5. Eu comparo as duas. Ora, como é uma divisão, quanto maior o denominador, menor a fração. Vou repetir. Se eu tenho uma divisão, quanto maior é o denominador, a minha fração é menor. Então, eu olho aqui que o denominador da prata é maior que o denominador do cobre. Isso quer dizer que essa fração, número de mols de prata, é menor que o número de mols de cobre. Bom, consequência. Se eu já sei, então, que o número de mols de prata é menor que o de cobre, ou que o de cobre é maior que o de prata, o número de átomos de cobre também será maior que o número de mols de prata. Então, é importante a gente perceber que não há necessidade nessa questão
de fazer as contas. 0,125 por 108 e 0,125 por 63,5. Basta eu comparar as frações, lembrando que quanto maior o denominador, menor é a fração. Vamos resolver agora a questão número 18. Questão 18, PUC São Paulo. Um traço feito a lápis de 10 centímetros de comprimento apresentou uma massa de carbono igual a 5 vezes 10 a menos 4 gramas. Que distância, em quilômetros, teria um traço da mesma espessura contendo 1 mol de átomos de carbono? Adote a massa atômica relativa, carbono igual a 12. Como vocês podem ver, eu quero saber qual vai ser o tamanho de um traço se esse traço contiver uma massa de carbono de 12 gramas. Partindo de que informação? Que 10 centímetros de traço tem uma massa de 5 vezes 10 a menos 4 gramas. Então eu vou usar essa regra de 3 aqui, que está em roxo, para calcular qual seria o tamanho em centímetros se eu tivesse uma massa de 12 gramas de carbono. Estou partindo do pressuposto aqui que as duas linhas vão ter a mesma espessura. Então 10 centímetros de traço, 5 vezes 10 a menos 4 gramas. X centímetros, 12 gramas. Vou calcular o valor de x, multiplico em cruz, para isolar o x fica 12 vezes 10, dividido por 5 vezes 10 a menos 4. 12 por 5, 2,4. 10 divididos por 10 a menos 4, fica 1 menos 4, os expoentes, que vai dar 10 a quinta. Então, o tamanho do meu traço é de 2,4 vezes 10 a quinta centímetros. E aí eu tenho que ter uma informação de mudança de unidade. 1 centímetro equivale a 10 a menos 5 quilômetros. Eu tenho que andar 5 casas. Então, 1 centímetro é 100 mil vezes menor do que o quilômetro. Então, essa é uma relação que você tem que trazer da matemática. Então, eu vou ter 2,4 vezes 10 a 5 centímetros, mas se eu quiser mudar para quilômetro, que a questão pede, no lugar do centímetro eu boto 10 a menos 5 quilômetros. Então, 2,4 vezes 10 a quinta vezes 10 a menos 5 vai ser igual a 2,4 quilômetros, já que 10 a quinta vezes 10 a menos 5 dá 10 elevado a zero, que é 1. Então, o resultado disso aqui é 2,4 quilômetros, é o tamanho do traço de lápis, se eu tiver nesse traço 12 gramas, mantendo a mesma espessura do traço de 10 centímetros, que continha 5 vezes 10 a menos 4 gramas. Vamos passar agora para a questão de número 19. Questão 19, Mackenzie, São Paulo. Se um dentista usou em seu trabalho 30 miligramas de amálgama de prata, cujo teor de prata é de 72% em massa, qual o número de átomos de prata que seu cliente recebeu em sua arcada dentária? Adote como número de Avogadro 6,0 vezes 10 a 23 e massa atômica relativa da prata 108. Como vocês podem ver, eu tenho uma amálgama que tem teor de prata de 72%. A massa desse amálgama é de 30 miligramas. A primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é calcular 72% de 30 miligramas. 72 sobre 100 vezes 30. Eu corto 0 com 0. 3 vezes 72 dá 216. Por 10, 21,6 miligramas. Então, essa é a massa de prata que eu tenho. Bom, como é que eu vou calcular o número de mols? Eu vou pegar a massa e vou dividir pela massa molar. Vou colocar a massa em gramas. 21,6 miligramas é 21,6 vezes 10 a menos 3 gramas. E vou dividir por 108. Um cuidado com vocês aqui. Para facilitar, eu vou aumentar aqui e andar uma vírgula para a direita. Vai dar 216, mas eu compenso botando 10 a menos 4. Então, eu aumento o 21,6 para 216, multiplicando por 10, mas eu diminuo aqui o meu expoente para 10 a menos 4. E aí eu vou dividir 216 por 108, que é a massa molar da prata, dá 2, e o resultado vai ser, então, 2 vezes 10 a menos 4 mols. Essa é a quantidade em mols de prata. Se eu quiser achar o número de átomos, basta pegar o número de mols e multiplicar pelo número de Avogadro. 6 vezes 10 a 23, eu vou ter 2 vezes 6, 12. 10 a menos 4 com 10 a 23, 10 a 19. Eu mantenho a base e somo os expoentes. Então, a quantidade em átomos de prata é de 12 vezes 10 a 19. Precisei aqui de 2 ideias. Quais são as ideias aqui? 3 ideias. Primeiro, aplicar uma porcentagem para, de um total do amálgama, calcular quanto eu tenho em massa de prata. Depois, calcular o número de mols de prata, pegando a massa de prata e dividindo pela massa molar da prata. Depois disso, para eu transformar o número de mols em número de átomos, eu multiplico pelo número de Avogadro, que é igual a 6 vezes 10 a 23, e chego no resultado 12 vezes 10 a 19. Vamos agora resolver a questão de número 20.
Questão 20. Universidade Estadual do Ceará. Um homem foi ao restaurante e alimentou-se da seguinte forma: carne de boi, 200 gramas, 74 miligramas de ferro. Verduras, 80 gramas, 24 miligramas de ferro. Ovo, 50 gramas, 8 miligramas de ferro. Arroz, 80 gramas, 3 miligramas de ferro. Leite, 150 gramas, 3 miligramas de ferro. Qual a quantidade de ferro ingerida expressa em átomos-grama, número de mols e número de átomos? Adote como número de Avogadro 6 vezes 10 a 23 e massa atômica relativa do ferro 56. Como vocês podem ver, eu quero calcular o total, tanto em átomos-grama, quanto em mols, quanto em átomos de ferro, presentes numa determinada amostra de alimento. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é somar toda a quantidade de ferro em massa. Então eu tenho que somar 74 miligramas com 24 miligramas, com 8 miligramas, 3 miligramas e 3 miligramas. Se eu somo isso tudo, eu vou ter 112 miligramas de ferro. Agora eu calculo o número de mols de ferro. Eu pego a massa e divido pela massa molar. A massa em gramas, se 112 miligramas é 112 vezes 10 a menos 3. E a massa molar, na tabela periódica, 56. 112 por 56 dá 2. 2 vezes 10 a menos 3, mols. Então eu encontrei o número de mols de átomos de ferro. Se você calcular o número de átomos de ferro, basta fazer o quê? Multiplicar pelo número de Avogadro. Se eu usar como número de Avogadro 6,02 vezes 10 a 23, eu vou pegar então 2 vezes 10 a menos 3 vezes 6,02 vezes 10 a 23. Porque do número de mols para o número de átomos, eu multiplico pelo número de Avogadro. 2 vezes 6,02 dá 12,04. 10 a menos 3 com 10 a 23, 10 a 20. Então eu tenho 12,04 vezes 10 a 20 átomos de ferro. Se eu quiser calcular átomos-grama, o número de mols é exatamente o número de átomos-grama. Se eu tenho 0,002 mols, que é 2 vezes 10 a menos 3, eu vou ter 0,002 átomos-grama. E aqui eu só repeti, coloquei aqui em número decimal o resultado que eu já tinha encontrado aqui. 2 vezes 10 a menos 3, 0,002 mols. Então eu posso dizer que eu tenho, repetindo, 0,002 mols de ferro na minha amostra, ou que eu tenho 0,02 átomos-grama, ou que eu tenho 2 vezes 10 a menos 12,04 vezes 10 a 20 átomos de ferro. Espero que vocês tenham compreendido. Se gostaram, curtam, compartilhem, dê a dica para os colegas de vocês. Essa é a 5ª videoaula sobre o tema cálculos químicos. São mais de 20 questões de vestibular resolvidas pensando em você, pensando no seu sucesso no final do ano. Um forte abraço a todos e até a próxima oportunidade.